qual valor posso considerar que a partir dele eu tenho uma correlação baixa? E aí, Elon? Você que é o cara que faz as carteiras, que dá esse tipo de consultoria, né? O que é que você falaria para ele? Cara, eu não gosto muito de ter a correlação ligada a valor só, não. Eu gosto de ter uma correlação que ela vai um pouquinho mais longe, né? O ativo ele pode estar correlacionado e descorrelacionado, não só com relação ao desempenho do índice, por exemplo, né? Você tem uma correlação, uma descorrelação, por exemplo, de atividades econômicas ou de risco operacional. Então, assim, uma descorrelação de estratégia. Você tem, por exemplo, uma estratégia que é muito voltada a uma estratégia quântica e você tem uma outra que é uma estratégia que está mais voltada a um outro tipo de análise, né? Uma análise mais humana, uma análise mais de valor. Então, essa descorrelação também é importante. O comportamento no longo prazo é que vai mostrar isso para você de uma forma melhor. Matematicamente, você consegue colocar uma descorrelação ali positiva e negativa. Você vai variar entre 1, 0 e menos 1. Beleza, quer dizer que você tem menos 1, descorrelação total, 1, correlação total. Tá, mas e os outros fatores? Né? Aquela descorrelação matemática que você teve dentro de uma determinada possibilidade ou de um determinado cenário. Agora, tem determinado cenário que vai todo mundo cair. Então, qual era a descorrelação durante o coronavírus? Todo mundo caiu. Então, esse risco, essa descorrelação, ela vai estar dentro de situação normal. Agora, dentro do estresse, né? Como é que esses ativos vão se comportar? Essa descorrelação ela não vai ser só a matemática que você vai ter no cálculo, mas de você entender o negócio. Então, descorrelacionar o seu portfólio significa você conhecer quando as coisas vão dar errado, qual é a relação que esses ativos vão ter. Então, dólar é descorrelacionado com relação à bolsa? Sim. E o ouro? Qual é a correlação dele com a moeda? Qual é a correlação dele com bolsa? Tá, mas se isso aqui tiver exposto a um determinado cenário, essa descorrelação, essa correlação, ela vai funcionar do mesmo jeito? Então, é mais arte do que matemática, na minha opinião. Isso aí, eu penso da mesma forma, né? Eu também não faço cálculo numérico, né, digamos assim, da correlação e descorrelação da carteira. Então, a gente tem alguns ativos, né, que vão ser mais correlacionados, mas a gente vai ter que colocar outros que são descorrelacionados, né? Então, você tem a correlação negativa, né, que é o tal do menos 1, correlação nenhuma, que é o tal do 0, né, e a correlação mais próxima possível, que é o tal do 1. Então, você olha o portfólio como um todo, mas você vai acrescentando, né, percentualmente, digamos assim, né, as classes de ativo que vai fazer com que aquela carteira ela não tenha uma volatilidade direcional, né, que não vá tudo para um canto só quando acontecer alguma coisa. Então você se protege aí da parte sistêmica, né, do mercado, dessa volatilidade aí do mercado como um todo. O que é não sistêmico, né, que você tem que diversificar, você faz tudo, e na verdade muita coisa você vai acabar tendo de ativos fora de bolsa para descorrelacionar completamente, porque se der um problema de sistema, né, eu tenho a economia como um todo caiu, tipo na pandemia, eu não queria essa oscilação toda, não estava preparado para isso, então você tinha que ter um percentual menor de capital na bolsa e capital em outras coisas, né, a sua própria casa, um imóvel, em algum outro tipo de bem. Então, assim, esse tipo de coisa faz bastante sentido, principalmente quando você fala de percentual de exposição que você tem em renda variável. Então, a partir do momento que você tem um percentual de renda variável, você consegue ver ele oscilando e você conhece aqueles ativos, né, descorrelacionou para que você não tenha um problema muito grande, né, com uma determinada empresa, né? Então, esse tipo de correlação ela faz muito mais sentido do que simplesmente a numérica, até porque você vai ter uma modificação, né, desse número, digamos assim, com o passar do tempo, ele não é fixo. Então, é uma coisa assim bem complexa de você ficar calculando e também vai dar um trabalho muito grande para você, né? E vai dar um resultado para hoje que pode não ser o resultado de amanhã, e, enfim. E na hora que você tiver, mete um seguro. Né? Então, que você não pode descorrelacionar, que é uma forma de proteção que você faz, você bota um seguro de proteção, né? E segue a vida. Então, não fica muito paranoico com isso, não. Entende mais assim, como é que é a cara do seu portfólio. Seu portfólio atinge os seus objetivos, ele tem um crescimento que está de acordo com o seu benchmark e de acordo com o seu perfil de investimento. Se não tiver, ajusta. Né? E na hora de você fazer a composição, entende o seguinte: quando eu colocar esse jogador, ele vai ser mais atacante ou defensor?
para esse determinado cenário que eu estou colocando. E puxa sempre mais para a arte. E vai sempre pela sua observação mais do que pela matemática, porque a matemática ela vai te dar um resultado ali, beleza, né? É um indicador, é um ponteirinho que está na sua frente, mas pode ser que aquela indicação não seja exatamente a indicação que você precisa dentro de um contexto maior. Acho que esse que é o grande barato da análise geral de portfólio.